Que história que é essa que o pessoal sempre fala que quando troca a tampa de válvula do THP, precisa trocar também essa tomada de ar? Fala galera, tudo bem com vocês? Jonathan falando mais uma vez, Oficina France Motors Garagem. Oficina especializada nas linhas Renault, Peugeot, Citroën e DS. Se você está chegando agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, deixa seu like, ativa as notificações, deixa seu comentário, que isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Lembrando que a nossa oficina está localizada aqui em São Paulo, na cidade de Santo André, região do ABC Paulista. Vou deixar aqui para vocês a nossa agenda da oficina, onde você vai entrar em contato, marcar um dia, marcar um horário e trazer o seu carro até a oficina. Vou deixar também o nosso Instagram, que é o @France Motors Garage Oficial. Lá a gente passa tudo que está acontecendo durante a semana, tudo que está rolando aqui no pátio da oficina. Se você aí na sua cidade tem dificuldades em conseguir peças das linhas Renault, Peugeot, Citroën e DS, vou deixar aqui também para vocês o nosso número do WhatsApp. Você pode entrar em contato, mandar uma foto ou o número de chassi da peça que você está precisando e a gente vai fazer de tudo para essa peça chegar aí na sua cidade. Bom, chega de conversa então e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Bora lá então pro vídeo da semana? Essa semana a gente recebeu essa 3008 aqui, ó, tá aqui no canto. Daqui a pouco eu vou chegar lá mais próximo dela para passar para vocês. O cliente entrou em contato com a gente, marcou um dia, marcou um horário, né? E ele passou pra gente: Jonathan, esse carro, na primeira partida do dia, faz muito barulho, como se fosse ferro com ferro, ou quando ele está totalmente frio, faz muito barulho. E também eu gostaria de fazer uma revisão de 60 mil quilômetros. Pois é, como vocês podem ver aí, ó, Peugeot 3008 da primeira geração com somente 60 mil quilômetros. Esse carro é 2013, para vocês terem uma ideia. É difícil a gente receber aqui na oficina veículos que estão nesse estado de conservação. Então eu vou mostrar de perto para vocês entenderem do que eu estou falando. Por que a gente está gravando esse vídeo? Nesses últimos dias, eu tenho sentido que tem bastante clientes aí que têm motorização THP ou que estão comprando veículos, né, com motorização THP ou têm a ideia de comprar um veículo com motorização THP que ainda tem algumas dúvidas em relação a atualizações ou aqueles problemas crônicos que apresenta nessa motorização. Então, nesse carro aqui, a gente vai precisar fazer algumas atualizações e também resolver alguns problemas crônicos que aparecem nessa motorização. Então, quero que vocês acompanhem o vídeo aí para vocês conhecer um pouco mais também de perto o sistema THP e vocês conhecerem essa 3008 aqui, ó, zero. Bom, como eu falei para vocês, ó, tá aí, Peugeot 3008, né? Pensa num carro zero, tá, pessoal? Zero, assim, estado de conservação desse carro, 100%. Esse carro aqui está de parabéns. Sem gambiarra, sem jeitinho, tudo original ainda nesse carro. Inclusive, esse é o motivo que a gente vai falar um pouco sobre esse sistema de atualizações e problemas crônicos. Tudo certinho no seu devido lugar, sabe? Nada assim com gambiarra, parte de suspensão original ainda. Você dá uma volta com esse carro aqui, ó, suspensão ok, conforto excelente, sem nenhum ruído, sem nenhum barulho. Então, um carro bem cuidado, tá? Um carro bem cuidado com apenas 60 mil quilômetros rodados. Lembrando que esse carro é de 2013, tá? Se eu não me engano, 13 ou 14, alguma coisa assim. Estado de conservação perfeito. Vamos lá. Com isso, né? Quando esse carro foi fabricado, a gente tem essa tampa de válvula aqui, ó, que é a famosa tampa do monocombustível. Jonathan, que tampa que é essa? Vocês já conhecem, né? A tampa do mono e a tampa do flex. E por que quando a gente faz uma manutenção na tampa do mono, a gente também precisa atualizar a tomada de ar do flex? Também tem que trocar a tomada de ar e já substituir a tomada pela do flex, que casa com a tampa atualizada do flex. Quais são os problemas crônicos que a gente tem nessa motorização? Então, são perguntas que o pessoal está fazendo com frequência. Na hora da gente montar um orçamento, passar para o cliente o que precisa ser feito no carro, o cliente às vezes ainda tem dúvida em relação a isso. Nesse caso aqui desse carro, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar substituir tampa de válvula, tomada de ar, retentor de válvula e kit corrente. Por que a gente vai fazer todo esse serviço? Por que a gente vai fazer toda essa atualização? Acompanhe o vídeo aí que eu vou mostrando para vocês por detalhes. Pessoal, como eu falei para vocês no início do vídeo,
Esse carro veio para a oficina porque na primeira partida do dia fazia muito barulho, né? Aquele barulho metálico, né? De ferro com ferro. A gente identificou e já viu que o problema desse carro está aqui, ó, em cima desse kit de corrente. Esse aqui é o famoso kit de corrente da motorização THP. Por que a gente precisa substituir? Por que a gente atualiza o sistema de corrente do gasolina para o flex? Esse material aqui, ó, quando ele foi fabricado, ele tem um defeito, uma deficiência, que com o tempo, né, ele acaba desgastando esse elo aqui, ó, e ele cria uma certa folga, uma certa distância entre elos aqui. Isso faz um barulho muito forte, principalmente na primeira partida do dia. Então isso aqui é aquele famoso problema crônico, né, de bater corrente no sistema THP. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esse kit fora e fazer uma atualização. Eu vou mostrar para vocês lá na bancada qual é o kit que a gente vai usar aqui. Que é o kit que vem os furinhos aqui, ó, para melhorar a lubrificação do sistema. E também o material é melhorado, né? Tanto as réguas quanto o material que é feito os elos, ele é melhorado. Depois que a gente faz essa atualização, a gente não precisa mais substituir esse kit de corrente. Aí a montadora diz que é a vida útil do motor, né? Então a gente não substitui mais. Depois que faz a primeira atualização da corrente monocombustível gasolina para a corrente flex, a gente não precisa mais se preocupar com esse barulho de corrente nesse sistema. Então essa é a primeira atualização que a gente vai fazer no sistema aqui desse carro. Olha só, um outro item que a gente pode se dizer que é um defeito crônico é a polia da bomba d'água do sistema THP. Nesse carro a gente vai precisar substituir também. Essa polia aqui, ó, ela não existe uma atualização. A gente precisa substituir ela quando ela começa a ter essas fissuras aqui, tá vendo? Ó? Ela começa a trincar esse material aqui, ele é revestido, né? Na verdade é uma polia revestida de borracha. E com o tempo ele começa a trincar essa borracha aqui, tá vendo? Ó? Aí a gente precisa fazer a substituição, justamente porque essa polia no sistema THP, ela faz um barulho também, um ruído no motor, como se fosse ferro com ferro. Então faz muito mecânico aí ter dor de cabeça na hora de fazer diagnóstico. Então se você tem um sistema THP, essa é uma peça que a gente precisa substituir. A gente conta como um problema crônico da motorização e toda vez que a polia da bomba d'água está nesse estado aqui, ó, precisa substituir. Porque senão esse carro vai fazer barulho, esse motor vai fazer barulho. Então é mais um item aí da motorização THP que a gente precisa se atentar. Pessoal, com o sistema desmontado, vai ficar bem mais fácil de eu explicar para vocês. Resumindo, esse carro, ele teve um problema aqui, ó, que essa corrente, essa daqui é a corrente antiga e essa é a corrente nova. Quando a gente faz a substituição, é o conjunto, tá? Vem todas as polias, as duas polias, as réguas de apoio lateral, a engrenagem inferior, os parafusos novos e o esticador. Substitui o kit, tá? Vende separado? Vende separado. Porém, aqui na oficina, na Francis Motors Garage, a gente só substitui o kit completo, que a gente segue o mesmo padrão da montadora, tá? Então a gente substitui esse kit completo, vou deixar o código para vocês. Já passei aqui no canal e já deixei várias vezes esse código. Então essa corrente aqui, ó, é a corrente antiga. Essa corrente ela estica, então ela faz aquele barulho, né? Aquele famoso barulho de corrente batendo, que eu falei para vocês no vídeo anterior. Essa daqui é a corrente nova, tá? É a corrente que a gente faz a atualização. Não só a corrente, mas também a régua, que é um material melhorado, e os outros itens daqui também. A gente substitui um novo kit, então a gente atualiza o kit de corrente. Qual que é a diferença se você está com um carro desse na oficina, se você tem uma motorização THP na sua oficina? Como que você vai identificar se esse kit está atualizado ou não? Se ele é do gasolina ou se ele é do flex? Uma coisa que é bem rápida de perceber é pelos furos de lubrificação da corrente. Se vocês olharem aqui, ó, mais próximo, vocês podem ver que no elo aqui, ó, ele é liso. Ele não tem nada que identifica, né? Parece até uma corrente de moto, né? Ele não tem nada no elo aqui, ó. Ele é liso, tá vendo? Já a corrente atualizada do flex, ó a diferença aqui, ó. Vocês conseguem ver que ela tem uns furinhos no meio, ó. Eu acho que agora a câmera conseguiu pegar melhor, ó. Tá vendo? Esses furinhos aqui, ele ajuda para a lubrificação dessa corrente, desse kit. Então, se você recebe um veículo desse na sua oficina, como é que você vai identificar?
que o mono não tem os furos de lubrificação e quando ela está atualizada flex, ela já tem esses furinhos de lubrificação. Esse é o problema dessa 3008. Isso aqui, se a gente substitui somente esse kit de corrente, a gente já resolve o problema dessa 3008. Mas, Jonathan, por que esse carro, então, vocês estão substituindo retentores de válvula, tampa de válvula e tomada de ar da turbina? Por quê? Vou explicar aqui, ó. Para a gente fazer esse serviço no carro, a gente precisa desmontar a tampa de válvula, remover as engrenagens, fasar esse motor, travar, né, o motor para a gente poder deixar ele no ponto para fazer a desmontagem. Esses retentores de válvulas, eles têm um problema que é o seguinte, principalmente as primeiras motorizações. Ele resseca essa borracha aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Essas borrachas, ela resseca e esse carro ele tem um consumo elevado de óleo por esses retentores de válvula aqui, ó. Sistema THP, todos eles têm esse consumo elevado quando não é substituído esses retentores aqui, ó. Tá vendo? Basicamente, para a gente substituir os retentores, é a mesma mão de obra de substituir o kit de corrente. Por isso, que para não ter aquela dor de cabeça, eu levei o meu carro na oficina, o mecânico me cobrou X, trocou meu kit de corrente, depois de alguns meses, depois de até dias, meu carro apresentou consumo de óleo e o pessoal me falou, ou eu vi no YouTube, que precisava ser substituído os retentores de válvula do motor THP. O meu mecânico falou que vai ter que cobrar de novo a mão de obra para fazer esse serviço. Então a gente já aproveita a mesma mão de obra e faz a atualização desses retentores. Por que atualização? Esses novos retentores que vocês estão vendo, eles já vêm com material diferenciado. É um material de vinil que a gente chama. E ele tem alta resistência às temperaturas que chega essa motorização THP. Então a gente já aproveita, quando vai fazer uma troca de kit de corrente e uma atualização de corrente, a troca dos vedadores. Porque a gente aproveita a mesma mão de obra. E a gente sabe que depois de um tempo, se esses retentores não forem trocados, ele vai dar problema de consumo de óleo. Ah, Jonathan, mas se você abrir a tampa de válvula e o pessoal já trocou os vedadores, mas não trocou o kit de corrente, vocês trocam de novo? Não, não tem necessidade. Até porque a gente já pegou veículos aqui na oficina que depois de um ano que foi trocado os retentores, eles ainda continuam vermelhinhos assim, ó. Claro que não desse jeito aqui, mas você consegue ver que foi atualizado, né? Então a gente só substitui se eles estão nessa situação que vocês viram aqui, ó, totalmente ressecados. Isso é uma regra? Toda vez que eu faço kit de corrente eu preciso trocar os vedadores? Não é uma regra. Porém, a gente indica porque a gente não gosta de levar dor de cabeça para os clientes. Já que está fazendo um serviço que vai ser cobrado a mesma mão de obra depois, aproveita para não cobrar duas vezes, acrescenta os retentores de válvula. Porque senão você vai ter problema com queima de óleo futuramente. Por isso que a gente faz essa atualização junto com o kit corrente. Qual é a outra atualização que a gente faz quando precisa substituir o kit corrente e não está atualizado os outros itens? Deixa eu me organizar aqui, eu vou colocar aqui em cima para vocês entenderem qual é a outra atualização que a gente faz quando precisa ser feito esse serviço no carro. Dando continuidade aqui então, vamos lá. Por que a gente também precisa substituir a tampa de válvula e a tomada de ar da turbina? Mesmo motivo basicamente dos retentores de válvula. Essa tampa do gasolina é o seguinte, a gente vai precisar remover essa tampa para ter acesso ao kit de corrente. Removendo essa tampa, a gente tem várias coisas aqui que pode dar problema futuro. Primeiro, depois que a gente substitui essa tampa, depois que a gente remove essa tampa aqui, ó, pode acontecer, da hora da gente montar isso aqui de novo no lugar, reaproveitar essa junta, dá vazamento de óleo. Já é um ponto negativo. O cliente volta na oficina para reclamar que o carro não tinha vazamento antes e agora tem. Depois que você removeu e não trocou a junta e montou de novo. Ah, mas por que não troca a junta? Porque uma junta dessa aqui original é quase a metade do preço da tampa, tá? Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo e o principal. Essa tampa de válvula do gasolina, ela tem um diafragma interno
que ela dá muito problema. Ela costuma romper esse diafragma interno, dar entrada de ar falso, pode subir direto o óleo, passar direto para a turbina, dá queima de óleo excessiva também. Ou seja, é uma tampa que dá muito problema, é um defeito crônico desse sistema mono, essa tampa dá problema. Aí entra aquela questão, o cliente trouxe o carro para a oficina, fez o serviço de atualização de corrente, porém não substituiu a tampa de válvula. É uma regra substituir a tampa de válvula? É obrigado? Não é obrigado, porém a oficina tem a obrigação de orientar o cliente que se ele não fizer essa atualização, essa tampa pode dar problema futuro. Se o cliente estiver orientado e falar para a gente, Jonathan, na boa, não quero investir com isso agora, pode montar da mesma forma. O cliente vai estar ciente que essa tampa pode dar vazamento e essa tampa pode ter problema futuro. Se ele vai voltar daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2, pelo menos a gente orientou. Então, a indicação é, faça uma atualização já. E nesse caso desse carro, como eu falei para vocês, que é um carro muito bem cuidado, que o cliente gosta do carro e sabe da importância de manter o carro em dia, por conta da segurança dele e da família, ele já pediu para a gente fazer essa atualização que foi indicada. Por quê? Para ele não precisar voltar aqui na oficina depois para refazer um serviço, sendo que a mão de obra é a mesma. Então, mais uma vez, a gente removeu a tampa de válvula e a gente está atualizando porque futuramente essa tampa vai dar problema. E a tomada de ar? Por que precisa substituir a tomada de ar? Aí fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Com a tampa de válvula do flex aqui em cima, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro ponto, o diafragma da tampa do flex, quando a gente faz a atualização, ele é para o lado externo. Então, quando esse diafragma dá problema, porque é normal de todos os carros, independente da linha, se é francês ou não, quando ele tem um diafragma na tampa de válvula, é comum esse diafragma romper. Quando fez a atualização do sistema e colocou a tampa do flex, o diafragma é externo. Então a gente remove essa tampa, troca o diafragma e o custo vai lá embaixo. Não precisa substituir a tampa novamente. Mas, Jonathan, se a tomada de ar do mono, que é a antiga, está em boas condições, não dá para usar a tomada de ar do mono e instalar nessa tampa do flex? Não, pessoal, não dá para instalar. Por quê? Tá vendo que a tampa do flex, ela veio atualizada com engate rápido e a tampa do mono, ela não tem, a tampa antiga não tem engate rápido. E a montadora ainda não vende só esse pedaço. Essa tomada de ar, ela tem que vir completa e com uma válvula de retenção aqui na saída dela. Ou seja, quando eu coloco uma tampa do flex, eu preciso que a tomada de ar tenha engate rápido na ponta e uma válvula de retenção interna, coisa que a do mono não tem. Então, por isso que a gente, toda vez que substitui tampa de válvula para a do flex, a gente precisa substituir essa tomada de ar. Em alguns casos, porque essa tampa de válvula, existem 3 modelos. Essa que é uma das primeiras, as mais antigas, tem o segundo modelo que já é engate rápido, porém, a tomada de ar não tem a válvula de retenção. Em alguns casos específicos, dá para a gente comprar somente a válvula de retenção e reaproveitar a tomada de ar. Isso a montadora não faz. Quem faz é a gente aqui fora, que é a oficina independente. Casos específicos. Nesse caso aqui, a gente vai precisar substituir porque essa tampa não tem engate rápido. E não vende só esse pedaço da mangueira. Então, a gente vai substituir a tomada de ar completa. Eu acho que vocês conseguiram entender. Deixa eu pegar aqui, ó, a tomada de ar nova que a gente vai aplicar, para ficar mais fácil ainda, ó. Engate rápido e a válvula de retenção é interna, tá? Por isso que vocês não vão conseguir ver aí no vídeo. Então, essa daqui é a atualização da tomada de ar, tá vendo? Tomada de ar atualizada, tampa de válvula atualizada. Basicamente é isso aí, pessoal. Basicamente é essas atualizações que a gente precisa fazer no sistema quando a gente vai mexer. Porque a gente já aproveita a mesma mão de obra. Aí, pessoal, entra aquela questão, né? É obrigado a gente a fazer essa atualização toda vez que a gente mexe no sistema? Não é obrigado a gente fazer. A gente não obriga ninguém a fazer essa atualização. Porém, a gente indica para o cliente porque sabe, pela nossa experiência, se você está assistindo esse vídeo agora, talvez você não conheça o sistema THP, tem muita informação, tem muita coisa falando sobre o sistema THP,
e você vai entender que essas atualizações são necessárias, seja agora ou para frente. Se você tem um sistema THP, que ele é mono, que ele é gasolina, você vai precisar fazer essas atualizações. Então, assim, se você é um cliente que não quer dor de cabeça, que não gosta de ficar voltando para a oficina para refazer serviço e economizar, porque se você fizer essas atualizações por partes, você vai acabar gastando mais do que fazer de uma vez, porque toda vez que você vier para a oficina, a gente precisa cobrar mão de obra para fazer essa atualização. Então, por isso que eu tomei a decisão de gravar esse vídeo, porque tem muita gente ainda que tem dúvida, né? Por que a hora que passa o orçamento, o pessoal já pede tampa de válvula, já pede tomada de ar, já pede retentor de válvula, já pede polia de bomba d'água e pede corrente? Se troca um, já se faz outro, para a gente aproveitar a mão de obra. Basicamente, se você for fazer kit de corrente ou vedador de válvula, já faça esse serviço para você não ter dor de cabeça. Como eu falei, não é obrigado, mas a gente tem a responsabilidade de orientar o cliente que precisa ser feito no carro. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai montar vai fazer toda essa atualização lá no carro, a gente vai montar esse carro e a gente já volta com ele aí montado, funcionando, para mostrar para vocês como é que ficou lá no carro. Beleza? Então tá aqui, ó, pessoal, nossa nave concluída, toda montada, já foi para o teste. Agora a gente voltou com ela aqui para a oficina para a gente finalizar alguns detalhes, né? Fazer check-out, acabamento de motor. Esse carro ainda vai para lavação também, para a gente poder entregar para o cliente. Bom, dá uma olhada nisso aqui, ó. Todo o sistema atualizado, né? Do que a gente comentou com vocês aí no vídeo. Tampa de válvula, flex, tomada de ar, kit corrente que é interno e retentores de válvula. Agora sim o cliente pode rodar com tranquilidade, sem barulho, sabendo que não vai precisar voltar tão cedo para mexer nessa tampa de válvula de novo, nessa tomada de ar, e não vai ter problema com essa queima excessiva de óleo, né? Essa queima que a gente conhece bem da motorização THP, né? Que é característica dessa motorização. Então, basicamente é isso aí, galera. Tampa atualizada, tudo atualizado, beleza? Deixa eu finalizar com vocês aqui, ó. Bom, pessoal, espero que vocês tenham então gostado, né, desse conteúdo, desse vídeo que a gente gravou. Se você é proprietário, se você tem dúvida em relação, né, a essas atualizações que são feitas de retentor de válvula, tampa de válvula, corrente comando, tomada de ar, eu acho que vocês conseguiram entender agora por que a gente precisa fazer essas atualizações. Se você é mecânico aí na sua oficina e está recebendo um sistema desse pela primeira vez, você pode usar esse vídeo também para você mostrar, né, passar para o seu cliente como que funciona essa atualização, porque às vezes é difícil a gente fazer o cliente entender, né, do que precisa ser feito, ou fica difícil fazer uma orientação para o cliente. Então, com esse vídeo aqui, acredito que vocês conseguiram entender bem quais são os motivos aí, quais são as peças que a gente precisa usar na hora de fazer uma atualização dessa. No sistema THP, tem outros itens também que a gente precisa fazer atualização, ou a gente chama de defeitos crônicos, né? O objetivo desse vídeo que foi gravado agora era para mostrar a parte de cima, parte de corrente, a parte de vedação ali, que é um assunto que é bem falado aí por vocês, tanto por oficinas quanto por proprietários de veículos THP. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo então e eu aguardo vocês no próximo.